Opa, olha, a gente volta. Não falei que era rápido? E aí? Pegaram a ideia? Maior, menor, igual. Sabe por que eu estou colocando isso para você? Vai haver situações onde eu vou precisar colocar uma sequência numérica em ordem crescente, ou em ordem decrescente, ou uma ou outra. E quando nós vamos escrever essa parte em ordem crescente ou em ordem decrescente, ela deverá ser feita se utilizando dessa simbologia. Se for em ordem crescente, professor, do menor para o maior, você vai usar esse aqui, ó. Menor, 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 porque esse é menor que esse, que é menor que esse, e aí vai. Se for decrescente, assim. Mas a gente vai já trazer algumas atividades para você. Estava vendo a questão do Pac-Man lá, que você colocou. Você vai botar no Google jogos arcade, ou jogos antigos, ou bota jogos Atari. Você vai achar ele pela internet, você vai jogar ele em Flash. Dá para vocês jogarem ele pela internet online, Gabriel. É bem bacana, mas só não é legal no teclado. Era bom quando tinha um joystick lá do Atari, que só tinha um botão. Não sei porque que inventaram esses videogames agora com um monte de botão e antigamente a gente jogava com um. Não sei como é que é isso, era mais fácil antes. Professor, vamos ver aqui. Nessa situação, se eu já entendi essa questão, pelo menos o pessoal colocou para mim aí que entendeu, né? Gabriel disse que entendeu. Eu quero que você coloque estas sequências em ordem crescente. Opa, fui voltar. Eu quero que você coloque essas sequências numéricas em ordem crescente. Deixa eu ver se eu coloquei espaço. Coloquei. Do menor para o maior, crescendo. Ih, professor, aí dá um pouquinho de trabalho. Mas vamos fazer devagarzinho aqui e se utilizando daquela simbologia, professor. Olha só. Prof, menos 9, menos 3, menos 7, mais 1 e 0. Desses números, qual é o menor? Já no olho agora. Agora a gente tem que se habituar a fazer isso aqui no olho, tá bom? Qual deles aqui é o menor? Professor, o menor, para mim, é o que está mais longe do zero. É o menos 9, não é? Então, vai ficar assim. Menos 9 é menor que. Entendeu? Foi o que nós fizemos. Ordem crescente sempre vai ficar assim, ó. A desigualdade chamado. Quem é o próximo, professor? Menor. É o menos 7, que é menor que... Aí vem o menos 3, que é menor que o 0, que é menor que o 1. Vocês entenderam? Professor, o senhor não botou mais ali na frente do 1, não, professor. Tem algum problema? Não, não tem problema. Tá aí, gente. Colocamos. Professor, não podia só colocar com a vírgula, não? Até poder, pode. Mas como a gente está treinando, vocês vão visualizar nas questões objetivas, simulados, Olimpíadas, ou até mesmo nas nossas avaliações, nas alternativas você vai verificar esse tipo de simbologia para representar uma sequência crescente. Opa, grande Gabriel, tranquilo, meu querido, agora é que eu vi a última mensagem dele. Um abraço. Prof, vamos lá então. Quem é aqui o menor, cara? Da letra B, estou na letra B, professor, a letra A já foi. Na letra B, o menor número que eu estou enxergando aqui é o menos 8, professor. Então, vai ficar o menos 8 é menor. Quem é o próximo? Quem é o próximo? Quem é o próximo depois do menos 8? Prof, menos 8. Depois vem o menos 6, que é menor que. Depois do menos 6 vem o menos 5, que é menor que. Professor, menos 3, que é menor que. Professor, eu já botei o negativo, né? Agora só está faltando o menos 2. Todos são negativos, que é menor que o... Então, se eu te perguntasse nessa sequência, qual é o menor número de todos? O menos 8. Nessa sequência, quem é o maior número de todos? Professor, é o menos 2. O maior deles ali é o menos 2. Caraca, é mesmo. Pegou a ideia? Prof, vamos continuar. Compara aí. 5, menos 3, 1, 0, menos 1 e 20. Prof, o menor número aqui que eu estou enxergando, o menor é o menos 3. Menos 3 é menor que o menos 1, que é menor que... Depois do menos 1, professor, vem o 0, professor, que é menor que o 1. Vê se está acertando aí. Que é menor que o 5, que é menor que o 20. Bateu com a sua aí? Deu certinho, ordem crescente? Tem mais, professor. A, B, C foi. Deixa
Se você estiver acertando aí, estou super feliz. E, professor, você aumentou o tamanho dos números. Não vai mudar a forma de raciocinar. Você nem vai precisar fazer conta. Você tem que lembrar de todas as definições que nós fizemos no decorrer da apresentação do conteúdo. Estudo dos números inteiros. Professor, crescente ainda, né? Deixa eu ver aqui. Professor, menor agora, desse aqui, vai ser o menos 18, que é menor que. Depois do menos 18, você pode ir até marcando para não confundir. Professor, 18 já foi. Professor, agora vem o menos 9, que é menor que. Cara, se tiver número negativo, você tem que colocar primeiro os números negativos. Tem um negativo ainda lá, ó. Menos 3, que é menor que. Professor, agora só tem positivo. Então, o menor número entre os positivos é o 8, que é menor do que o 15, que é menor do que o 25. Foi, professor? Terminamos. Bateu com seu raciocínio? Bateu com sua resposta? Vou para a letra E. Vamos lá, então. Letra E, professor, menor número. Deixa eu ver aqui. Cara, tem número negativo. Até brinco uma vez, eu não sei se eu comentei com vocês, quando a gente compara número negativo com número negativo, o menor, professor, o menor é o que se escreve maior. Como assim? Se eu comparasse 100 negativo, 90 negativo, assim no olho o 100 é maior do que o 90. Mas quando tu está comparando os dois negativos, o 100 ele se torna menor do que o 90. Menos 100 ele é menor do que o 90. Então aqui menos 105 é menor do que o menos 90, que é menor. E, professor, aqui quem? Menos 105, menos 90. Aí agora tem outro negativo, 34. Menos 34, que é menor. Ainda tem negativo? Tem o 21, que é menor. Já escrevi todos os negativos, professor. Já escrevi esse. Professor, só tem uns 60 agora, que ele é positivo, ele é maior do que todos os outros negativos anteriores que a gente foi escrevendo aí. E a última? Deixa eu ver aqui, professor. Menos 400. Professor, o maior aqui é o menos 840, professor. Vai ficar menos, é o que está mais afastado do zero. É menor que. Aí depois do menos 840 vem o menos 400, que é menor que o menos 100, que é menor que, professor, depois do menos 100, o senhor tem dois números positivos. No caso, o próximo menor aqui é o 600 e que é menor do que o 1000, que é o maior dos números envolvidos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Anotei todos. Ficou alguma dúvida? Vocês entenderam como escrever um número, como escrever uma sequência em ordem crescente? Certeza? E se fosse o processo inverso, você acha que você se confundiria? Vamos ver. Se eu já entendi em ordem crescente, eu também tenho que saber colocar uma sequência de números em ordem decrescente. A crescente aqui, professor, vou voltar aqui, a crescente, professor, só lembrando, é do menor para o maior, professor. Já na sequência decrescente, é do maior para o... Viu a diferença? Do maior para o menor. E na crescente, professor, é do menor para o maior. Fechou? Não vão confundir. Prof, então dá para a gente fazer. Eu vou começar analisando o maior número. E depois o segundo maior, o terceiro maior, o quarto maior. E a gente vai escrevendo essa sequência em ordem decrescente agora. Vamos lá. Letra A, professor. Se é decrescente, é do maior para o menor. Deixa eu ver. Daquela sequência, o maior número é o 5, professor. Então, vai ficar o mais 5, que é maior que
Qual é o segundo maior? São mais 3, que é maior que... Professor, não tem mais nenhum positivo, não. Mas tem um zero. Entre o zero e o negativo, o zero ganha. O zero é maior que... Professor, o maior agora, entre o menos 1 e o menos 6, o menos 1 é maior, professor. O menos 1, ele é maior que o menos 6. Por quê? Porque ele está mais próximo do zero. Fechou a sequência? Deu certo? Bateu com a sua resposta aí? Mais 5, mais 3, maior, no caso, que o zero, maior que o menos 1, maior que o menos 6. Foi, né? Foi fácil, professor. A outra aqui, quem é o maior? Professor, desses aqui, maior 6. Então, vamos começar com ele. Mais 6, que é maior que o mais 4, que é maior que... Tem algum outro positivo? 6, 4 não. Professor, só tem o zero e número negativo. Então, vai de zero primeiro. Que é maior do que... Aí, agora, entre o menos 2 e o menos 4, quem ganha é o menos 2, que é maior que o menos 4. Você entendeu? Vocês entenderam aí? Certeza, certeza. Bututa? Vamos lá, professor, então. Olha só. Nessa situação que nós temos aqui, professor, a gente conseguiu já colocar, tem a letra C. Professor, agora não tem um mais ali na frente do 8, na frente do 4, tem problema não. Você já sabe que o 8 é positivo, o 4 é positivo, 1 é positivo. Como é decrescente, eu vou começar com o 8, que ele é maior que o 4, que ele é maior que o 1. Já coloquei os positivos. Aí agora, professor, só tem que colocar os negativos. Está faltando o senhor pegar o menos 3 e o menos 5. Entre o menos 3 e o menos 5, qual é o maior? Entre o menos 3 e o menos 5, o maior é o menos 3, professor. Fechou? Colocamos aí a sequência em ordem decrescente. Tinha mais? Tinha mais? Olha só. E essa aqui, vocês conseguiriam fazer sozinhos? Consegue ou não consegue? Eu acho que vocês conseguem. Acho que a gente já treinou o suficiente. Vocês serão capazes de resolver isso aí sozinhos? Professor, vamos lá. Na letra D, o maior número que eu consigo ali no olho é o 10, professor. Como é decrescente, eu sempre começo procurando o maior. Então, vai ficar mais 10. Ele é maior, a boquinha do pé que me aberta para ele. Ele é maior do que o mais 6, que, por consequência, é maior do que o 1. Primeiro, anotei os positivos. Agora, a gente anota os negativos ou zero se tiver. Tem zero ali? Não. Tem que anotar só os negativos. Professor, qual que o senhor vai botar agora? O 1, ele é maior do que qualquer um daqueles negativos, né? Mas o senhor está colocando em ordem. O senhor tem o menos 3, o senhor tem o menos 4 e o senhor tem o menos 9. O maior ali é o menos 3, professor. Dos negativos, o maior é o menos 3. O segundo maior entre os negativos vai ser o menos 4. Por último, o menos 9, que vai ser o menor de todos os números dessa sequência da alternativa D. Deu certinho? Vamos lá, professor, continua. Letra E. Pensou aí? Quem é o maior? Já conseguiu identificar? Professor, o maior aqui é 83. Ele é maior do que... Professor, o resto é tudo negativo. Mas tem um zero. Então, o 83 ele é maior do que zero. E o zero vai ser maior do que os números negativos que nós estamos visualizando. Nesse caso, o maior dentre os números negativos é o que mais se aproxima do zero. Nesse caso, o menos 18, que é maior, professor, que o menos 64, professor, que é maior, menos 18, menos 64, menos 172, que é o que está mais afastado do zero. Ou seja, é o menor dentre esses números aí. É o menor de todos. Pegou? Prof, então vamos lá, continua. Eu tenho ali, na letra F,
O maior número, professor, se tem positivo, se tem negativo, o maior número tem que ser um positivo. Quando eu comparo dois positivos, o maior, até brinco, o maior é o maior mesmo, professor. Aqui, para mim, no olho, é o 904. Então, o 904, ele é maior que o 827, que é maior que o zero, professor. Tinha esse positivo e o zero que eu coloquei. Agora, os dois negativos lá. Qual dos dois é o maior? É o 286, aliás, é o menos 286 ou é o menos 740? Vai, cuidado. Qual foi que você pensou? Menos 286, ele é maior que o menos 740. Entenderam? Certeza, certeza. Dúvidas, coloca pra gente. Qualquer dúvida, coloca pra gente. Você está percebendo que a gente está recapitulando tudo que foi trabalhado de números inteiros, desde o reconhecimento do conjunto, a comparação entre números inteiros, utilizando-se ou não da simbologia maior, menor ou igual, e principalmente as suas operações. Para quê, professor? Para facilitar com o objetivo de nós resolvermos situações, problemas, professor. Trouxe situação, problema bem bacana hoje para a gente estar trabalhando com vocês. Então, vamos lá? Começar as nossas operações. Agora que eu já sei comparar, que eu já sei que positivo é maior do que negativo, que o zero é maior que o negativo, e, professor, entre negativos, o maior é aquele que está mais próximo do zero, eu vou somar e eu vou subtrair agora. Só que para somar e para subtrair, para realizar adição e para realizar subtração, nós temos que obrigatoriamente realizar o jogo de sinal. Então, vamos lá, professor. Quanto é que vai dar aí cada uma dessas contas? Vamos ver aqui. Professor, aqui, ó, é mais. Sinais iguais ou diferentes? Professor, sinais iguais. Quer dizer que nós vamos somar esses dois valores. Se eu somar o 5 com o 3, dá 8. Só que dá 8 positivo ou negativo. Aí agora é contigo. Eu sempre, após ou somar ou subtrair, eu sempre tenho que conservar o sinal do maior. Quem é o maior, professor? Para mim, o maior ali é o 5. Então, eu repito o sinal do 5. Só ajeitar aqui, ficou feio esse mais. Então, a resposta, professor, é mais 8. Você entendeu? Sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Não vai esquecer, não. Vou botar de novo aqui, ó. Sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Lembra dessas duas dicas. Sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Professor, letra B. Sinais iguais ou diferentes? Professor, de novo, ó. Sinais iguais. Quer dizer que eu vou somar, professor. Se eu somar esses dois aqui, dá 5. Mas sempre que depois da tua soma ou depois da tua subtração, você tem que se perguntar, mas dá 5 positivo ou negativo? Professor, conserva o sinal do maior. Nesse caso, a gente vai conservar o sinal do 4. Aqui eu conservei o sinal do 5 e aqui eu estou conservando o sinal do 4. Eu sempre conservo o sinal do maior. Você entendeu? Vamos para a letra C. Sinais iguais ou diferentes? Professor, sinais iguais, professor. Menos, menos, é iguais. O que é que eu vou fazer? Somar. 4 com 2 dá 6. Mas dá 6 positivo ou dá 6 negativo? Conserva o sinal do maior. No olho, quem é o maior para ti? É o 4 ou é o 2? Professor, é o 4. Então, eu vou conservar o menos do 4. Você entendeu? Resposta deu menos 6. Por que que nós somamos? Sinais iguais, professor. A letra D, professor, soma ou subtrai? Professor, na letra D, do mesmo jeito, ó. Os sinais
são iguais, professor. O que é que eu vou fazer com esse 3 e com esse 1? Somar. Vai dar 4. Mas vai dar 4 positivo ou 4 negativo? Professor, vai dar 4 negativo. Porque eu vou conservar o sinal aqui do 3, que é o maior. Entendeu? O jogo de sinal para adição ou para a subtração é só para te dizer se você vai somar ou se você vai subtrair. Bacana? E na resposta, sempre deveremos conservar o sinal do maior. Mas, professor, vamos lá então. Mais com mais, sinais iguais, dá mais, professor. Quer dizer que nós temos que somar esse 6 com esse 9, vai dar 15, e vai dar 15 positivo, porque eu vou conservar o sinal do 9, certo? Letra F, sinais iguais ou diferentes, professor? Sinais iguais. Todos aqui são sinais iguais, ó. Sinais iguais, sinais iguais. Professor, então todos aqui eu sei que eu tenho que somar, professor. Todos aí eu tenho que somar. Eu só tenho que ter um único cuidado. Após somar ou após subtrair, eu tenho que conservar o sinal do maior. Não posso me esquecer jamais desse detalhe. Então, professor, vamos lá. Aqui, se eu tenho que somar, aqui vai dar 17. Vai dar 17 positivo, porque eu vou conservar o sinal do 10, que é o maior. Na letra G, eu vou ter que a resposta vai dar 20. E vai dar 20 negativo. Por quê, professor? Porque conserva o sinal do 12. Professor, letra H vai dar 19. Conserva o sinal do 15, que é negativo. Respondida? Dúvidas? Só vocês irem no chat e perguntar. Professor, e quando tem parêntese? E quando tem parêntese, como é que eu faço? Antes de você operacionalizar, você tem que eliminar esses parênteses. Como é que a gente faz para eliminar o parêntese? É só você olhar qual é o sinal que está fora do parêntese e qual o sinal que está dentro do parêntese. Como assim, professor? Se eu tenho um parêntese aqui, professor, o sinal de fora é mais e o sinal de dentro é menos, professor, aí tem um número aqui dentro. Professor, para me eliminar esse parêntese, aqui, esse mais e esse menos tem sinais diferentes. Vai ficar menos, professor. Se o sinal de fora, professor, for menos e o de dentro for mais, professor, sinais diferentes. Vou até fazer assim que fica melhor para você entender. Ó, aqui é mais, aqui é menos. Os sinais são diferentes. Eliminando o parêntese, vai dar só um menos. Se for o contrário, o de fora menos e o de dentro mais, professor, do mesmo jeito, professor, também vai dar menos. Vou apagar. Professor, diga o seguinte, e se o sinal de fora for mais e o de dentro for mais, professor? Cara, se os sinais forem iguais, vai dar mais, gente, para eliminar o parêntese. Então, é só você lembrar. Se os sinais forem iguais, dá mais. Deixa eu apertar um pouquinho aqui para me botar todos. Deixa eu anotar aqui, depois eu converso com vocês. Olha só. Eu posso ter mais, menos. Eu posso ter menos, mais, dentro do parêntese. Eu posso ter mais, mais. E eu posso ter menos e menos dentro do parêntese. Cara, vamos lá. Se você vai eliminar o parêntese aqui, entenda que aqui os sinais são diferentes. Quando você tem sinais diferentes, dá menos. Sinais iguais, dá mais. Professor, é o mesmo jogo de sinal? É, gente. Sinais diferentes dá menos,
sinais iguais dá mais. Só que aí quando você olha esses sinais, o que está dentro e o que está fora do parêntese, o teu trabalho é apenas de eliminar esse parêntese. Então aqui, professor, deixa eu ver se eu anotei maior. Anotei não. Vamos lá. Na frente do parêntese, quando eu não enxergo, professor, ele é positivo. Então aqui vai ser positivo, negativo, vai ser menos 34. Eliminando o primeiro parêntese, eliminando o segundo parêntese, vai dar mais 12. Professor, agora só é fazer essa conta aqui, ó. Menos 34 mais 12, que não tem mais parêntese, porque a gente já eliminou, os sinais são diferentes, quer dizer que a gente vai subtrair e conservar o sinal do maior. Professor, se eu subtrair 34 de 12, professor, vai dar 22, professor. E vai dar 22 negativo. Por quê? Porque eu conservo o sinal do maior. Quem é o maior? É o 34 ou é o 12? É o 34, professor. Qual que é o sinal dele? Menos. Como é que o senhor sabe que o sinal do 34 é menos? É porque aqui na frente, ó, que eu não enxergo, professor, tem um mais. Vai ser mais que estava fora do parêntese, menos que estava dentro. A mesma coisa aqui na letra B, professor. Aqui, ó, é um mais que fica aqui na frente. Então, se eu eliminar esse parênteses, vai ficar menos 91 mais 0. Menos 91 mais 0, professor, cara, vai dar o próprio menos 91. Vai dar o próprio menos 91. Professor, com 3, do mesmo jeito. Letra C. Você tem um mais. Mais com menos dá menos 12. Mais com menos dá menos 3. Mais com mais vai dar mais 9. Elimina o parênteses. Agora é que a gente vai fazer a operação. Vai ficar como aí, professor? Menos 12, menos 3, professor. Aqui, ó. Vai dar menos 15. Menos com menos mais. Sinais iguais eu somo e conservo o sinal do maior. Mais o 9. Professor, quanto é que dá menos 15 mais 9? A gente tem que subtrair, não é? Dá 6. Só que dá 6 positivo ou negativo? Professor, dá 6 negativo. Conserva o sinal do maior. A última lá, elimina o parêntese, aqui é mais. Vai ficar menos 84 mais 84. Professor, aqui a gente tem que subtrair os dois. Dá 0. Quando dá 0, professor, não tem essa história de 0 positivo, 0 negativo, não. Você pode até estar passando um cortinho logo, que a gente fala que a gente cancela. Porque o 84, um é negativo e o outro 84 é positivo, um anula o outro. Dá 0 sempre. Seria a adição de números opostos, o que nós temos aqui. Professor, foi? Entendi essa parte aí. Como é que a gente faz aí para responder essas aqui, professor? Elimina o parêntese e faz o mesmo procedimento das anteriores. Professor, então vamos lá, vai ficar 0 mais 77, que dá só o próprio 77. A letra F vai ficar menos 5, menos 1, menos 26. Se você discordar ou não entender o porquê de um sinal ou outro, vai lá no chat e coloca para a gente. Eu eliminei primeiro o parêntese com o sinal que estava fora, com o sinal que estava dentro. Deu esses valores agora. Professor, se o senhor somar essa parte aqui, que tem que somar porque os sinais dão iguais, dá menos 6, que depois o senhor vai fazer com menos 26. Professor, soma de novo, 6 com 26 vai dar 32 e repete o sinal do 26. Estão pegando a manha? Estou aqui na torcida por vocês. Prof, letra G. Na letra G, professor, nós temos, vai ficar mais 48, menos 66. Sinais diferentes, dá menos, quer dizer que nós vamos ter que subtrair, professor. Sabe quanto é que vai dar? Vai dar exatamente 18. E vai dar 18 negativo. Por quê? Porque eu tenho que conservar o sinal do 66. Por quê? Porque ele é o maior. A letra H, professor, eu tenho aqui, vai ficar menos 3, mais 11, menos 8. Menos 3 mais 11 vai dar exatamente 8
positivo. Certinho? Por que ficou positivo? Eu subtraí porque os sinais eram diferentes. Deu 8. E ficou positivo porque conservou o sinal do 11, que é o maior. Aí repete aquele outro 8, professor, que dá 0. Dúvidas? Certeza? Vamos lá, então. Olha só. Cara, problemas. Qual que é, professor, o objetivo de aprender a operacionalizar com números inteiros? O principal objetivo é a gente conseguir analisar, professor, um número positivo ou um número negativo dentro de um contexto, tipo esse. Vamos ler aqui, ó. Eu tinha um saldo negativo de 520 no banco. Depositei 810 e paguei com cheques as seguintes contas: aluguel 440 e supermercado 180. Então vamos lá. Ele quer saber, depois de descontar os cheques, qual será o meu saldo? Vamos ver. Ele disse que quando olhou o saldo dele estava negativo. Ó, professor, como é que eu represento isso? O cara disse que estava menos 520. Ele disse que depositou. Quando ele deposita, ele está acrescentando. Ele acrescentou na conta 810. Só que logo em seguida ele tirou, pagando com um cheque, uma conta de aluguel de 440 e tirou com um cheque de 180 o supermercado. Olha só como foi que ficou a nossa expressão. O saldo final dessa conta, se positivo ou negativo, será o resultado de todas essas operações. Nós temos 4 valores aí, que nós podemos responder, professor, 2 a 2. Como assim, professor? Eu posso fazer esta conta e esta conta. Aqui eu já sei que eu tenho que subtrair, professor, porque os sinais são diferentes. Se eu subtrair 520 de 810, ou 810, 520, vai dar quanto na realidade? Professor, dá 290 e dá 290 positivo. Por quê, professor? Porque eu conservo o sinal do maior. Fazendo a segunda parte da conta ali, nós temos menos 440 menos 180. Somo ou subtraio? Professor, o senhor vai somar sinais iguais. Se eu somar 440 com 180, deixa uma folhinha de rascunho do lado, 0, 12, 1, 5. Professor, aqui dá 620. Negativo, porque eu conservo o sinal do maior. Então, qual é a conta que você tem para finalizar aqui? O senhor tem mais 290 menos 620. Sinais iguais ou diferentes? Professor, aqui é mais, aqui é menos. O que é que eu vou fazer? Eu vou ter que subtrair esses dois valores, professor. Eu vou ter que subtrair esses dois valores. Se eu subtrair 290 de 620, deixa eu fazer aqui. 620, 290, 0, 9, 10, 11, 12, 13, 5 menos 2. Professor, vai dar 330. Só que vai dar 330 negativo. Ele vai ficar devendo ao banco. Ele vai ficar devendo ao banco. Ele gastou mais do que o que ele tinha, professor. Ou seja, o saldo dele é de R$ 330 negativo, porque ele tinha 520. Aliás, tinha não, já estava devendo. Ele já estava devendo 520 o banco. Foi lá e botou 810. Pagou os 520 e ficou com um saldo de 290 positivo. Só que logo em seguida ele tirou para o aluguel, ele tirou para o supermercado. Ou seja, ficou devendo ao banco R$ 330. Ou seja, ele está com saldo negativo. Professor, o saldo dele é um saldo negativo. Certinho? Prof, olha outro problema aqui, ó. Um reservatório contém 500 litros de água, tá lá, 500 litros, e efetuamos sucessivamente as seguintes operações. Retiramos 80 litros, colocamos 40 litros, colocamos 30 litros e retiramos 130 litros. Retiramos 130 e retiramos... Ih, professor, é um bocado aí, ó. É um bocado aí, ó.
Então, como é que vai ficar aí, professor? Cara, vamos lá. Quantos litros tinha inicialmente? 500. Aí o que foi que ele disse que fez com esse 500? Professor, ele primeiro disse que retirou 80. Então, eu vou fazer menos 80. Depois ele colocou 45 mais 45. Depois colocou mais 30. Bota lá. Mais 30. Depois retirou 130 menos 130 e depois retirou de novo 80. Ele quer saber quanto de água ficou no reservatório, professor. Será que sobrou água ainda? Será que sobrou? Deve ter sobrado. Com certeza deve ter sobrado. Porque não dava dele tirar se não tinha. Não é verdade? Então, peraí, professor. O senhor pode fazer de 2 em 2. Deixa eu ver se eu deixei espaço nessa aqui. Não. Ó, faz esses dois. Faz esses dois. Faz esses dois. A gente tem 500 menos 80. Vai dar 420 positivo. Que conserva o sinal do 500. Quando a gente fizer 45 com 30, também vou somar, professor. Vai dar 75. Vai dar 75 positivo. Os outros dois últimos, os 130 e 80, nós também vamos somar, porque os sinais são iguais. Vai dar exatamente 210, mas vai dar 210 negativo. Então, o que é que sobrou para a gente operacionalizar? Professor, sobrou 420, com aquele 75, com 210. A gente vai somar o 420 com 75, professor, vai dar exatamente 495, professor. Quando o senhor fizer esse com esse, dá 495, 495 para tirar o 210. Professor, ó, ficou 285 litros. O reservatório tinha 500. O cara foi lá, professor, tirou 80, botou 45, botou 30, tirou 130, tirou 80. Ficou quanto? Ficou 285 litros. Vocês entenderam? Certeza, tomara que sim, tomara que sim. Se não, pergunta pra gente. Professor, mais um problema para a gente fechar a nossa aula. Essa aqui é bem bacana. Essa aqui é bem bacana. Lê comigo, olha só. Ele diz assim, Dona Vera sempre faz compras no armazém bom e barato. Seu José, o dono do armazém, marca tudo num caderno. E é aquela compra do fiado, ó. Ih, professor, será que a dona Vera aqui vai pagar essas contas direitinho mesmo ou vai ficar devendo? Vamos ver aqui. Ele marcou créditos com o sinal de mais e as dívidas com o sinal de menos. Observe o que aconteceu num certo mês e registre como imagina que seu José fez as anotações. Professor, se ela bota dinheiro lá, é mais. Se ela tira, é menos. Na primeira coisa aqui, professor, ela disse que ela fez uma compra de R$18 e não pagou. Então, ela já está devendo 18, é menos 18. Não é isso? Ela fez uma compra de R$10 e também não pagou. Então, está devendo menos 10 ainda, ó. E ela foi ao armazém e pagou R$20 ao seu José. Então, ela foi lá e botou mais, deu uma nota de 20 lá. Dona Vera tem crédito ou dívida com o seu José? De que valor? Professor, olha só. Se ela fez uma compra de R$10 e não pagou, professor, que é a primeira aqui, ó, professor. Aliás, a primeira não. Segunda, 18, não é? O professor comprou aqui, ó. R$18 e não pagou, professor, vai ser, já está devendo 18. Fez R$10, também não pagou, menos 10. Se ela está tirando e não pagando, e depois pagou R$20, mais 20. Qual é o saldo aí? Qual que é o saldo? Fazer conta, professor. Menos 18 menos 10, vai dar menos 28 mais 20, professor. Menos 28 mais 20... vai dar exatamente, subtrair, vai dar 8, vai dar 8 negativo. Professor, isso aqui é o saldo da Dona Vera. A Dona Vera comprou R$18 fiado, comprou R$10 fiado e chegou lá no dia, deu R$20. Continuou devendo, professor, R$8. Continuou devendo R$8. Então, foi isso que ele perguntou aqui, ó. Dona Vera tem crédito ou dívida? Dona Vera tem dívida.
De que valor, professor? Ela está devendo R$8. Dona Vera, meu amigo, é danada. Foi lá de novo. No mês seguinte a esse, em 14 dias, Dona Vera foi fazer mais compras. Ela fez uma compra de R$30, não pagou. Seu José não se esqueceu da situação de Dona Vera. Seu José está lá no caderninho dele anotado. Vera, tu já está me devendo R$8. Tu está tirando mais 30, né? Do final do mês anterior. Como é que ficou tudo? Professor, tipo, ela tirou 30 agora e tinha mais 8 devendo do mês anterior. Cara, ela ficou agora com saldo de R$38 negativo. Aí ela fez uma compra de R$15 e pagou 40. Como é que ficou registrado, professor? Cara, se ela fez uma compra de 15 agora, é menos 15. Professor, ela já vai estar devendo aqui 40, 55. Professor, ela já está devendo R$53, professor. Ela já está devendo R$53 quando ela comprou mais 15. E pagou com 40, professor. Continua devendo, professor. Continua devendo R$13. Continua devendo R$13. Foi lá no armazém de seu José, pagou mais 20, professor. E aí? Ela ficou no crédito ou no débito, professor? Ela ficou no crédito ou no débito? Professor, se ela pagou, aqui ela já estava em menos 13, né, professor? Se pagou 20, professor, ela ficou no crédito, professor. Ó, ela ficou com um crédito de R$7 com o seu José. Gostou da brincadeira? Meus queridos, agradecer a participação de todos, desejar aquele boa noite. Fica com Deus. Próxima semana, multiplicação e divisão de números inteiros. Forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau, galerinha!